Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque finalmente chegou o momento de falar sobre os 10 melhores livros que eu li em 2025. Gente, 2025 foi um ano de leituras excelentes, tá? Então, já vou dizer que todos aqui são de 5 estrelas a favorito. E também já aproveito para dizer que aqui não entra mangás e HQs, porque de fato eu leio muitos mangás e graphic novels, e eu vou fazer um vídeo separado só deles, tá bom? E eu já vou pedir então que você se inscreva aqui no canal, que você curta esse vídeo, que você comente, que você compartilhe, que isso me ajuda bastante, tá? Então agora sim, vamos para o top 10 melhores livros que eu li em 2025. Em 10º lugar, Casas Estranhas do Ketsu. Esse foi meu primeiro contato com esse youtuber misterioso que escreve histórias estranhas, e aqui a gente vai conhecer um narrador que acaba tendo contato com a planta de uma casa que é muito estranha, pelo simples fato de que tem um pequeno cômodo minúsculo que não deveria estar ali, que ele não tem função alguma, ele não tem porta, ele não tem janela, não tem como entrar, não tem como sair, por que que está ali? E aí ele vai atrás de um amigo que é projetista, pede a opinião dele, e os dois começam aí a confabular, a tentar entender por que que esse espaço está ali. Isso vai fazer com que eles acabem encontrando plantas bizarras de outras casas. E assim, gente, eu amei essa história. Eu li numa correria, eu não conseguia parar de ler. Foi tão intenso, porque você acaba se colocando num lugar meio que de detetive. Você também vai aí tentando entender por que que a casa é desse jeito, por que que tem tal lugar, por que que tal coisa não faz sentido, então por que que estaria ali? Sério, isso é maravilhoso. A gente também tem aqui todas as plantas dessa casa, os detalhes, pra gente também tentar desvendar, sabe? Então, eu não conseguia parar de ler. Eu fiquei viciada nesse livro. Eu fiquei com vontade de ler, assim, tudo que o Ketsu escrever. Logicamente, tem toda uma loucura que vai escalonando aqui. Vai do leitor comprar isso ou não. No meu caso, eu comprei, gostei bastante. Tinha que estar nessa lista, então, Casas Estranhas. Em 9º lugar, Noite Sem Fim, da Agatha Christie. Gente, eu sempre fico muito feliz quando eu faço um top 10 e a Agatha Christie acaba entrando, porque eu tenho o projeto Lendo Christie, em que, né, eu fui e estou lendo em ordem cronológica aí todos os mistérios da Rainha do Crime. E esse foi um livro que me surpreendeu, principalmente considerando que era o penúltimo ano do projeto. E aqui a gente vai conhecer um rapaz que ele sempre gostou muito ali de um determinado terreno, ele sonha em construir uma casa ali. Aí um belo dia ele acaba encontrando uma moça que também está interessada no lugar, eles vão conversando, eles vão vendo que eles têm muito em comum e eles vão se apaixonando. Só que o que acontece? Esse lugar é considerado amaldiçoado, e a partir do momento que eles decidem se mudar para lá, coisas estranhas começarão a acontecer. Só que assim, gente, a coisa aqui é muito mais complexa do que parece. Eu sinto que para a época que esse livro foi escrito, ele foi inovador. Eu acho que a Agatha, ela traz aqui, principalmente no último capítulo, né, na parte final do livro, algo que eu não estava esperando, que realmente me surpreendeu. E não é fácil me surpreender pelo simples fato de que eu leio Agatha Christie há muito tempo. Eu tenho lido por anos e anos e anos. E aqui eu fiquei assombrada, eu fiquei perturbada. Eu terminei, assim, o livro com uma sensação muito estranha, com uma sensação ruim, mas boa, por ser algo que eu nunca tinha visto a Agatha fazer antes. Eu achei um livro excelente, foi maravilhoso, tinha que estar nessa lista. Em 8º lugar, A Hora das Bruxas, da Anne Rice. Gente, eu me surpreendo de colocar esse livro aqui, tá? Por quê? Este é o primeiro livro de uma trilogia que vai abordar ali a família de bruxas Mayfair. Aqui a gente conhece então a Rowan, que é uma moça que ela percebe que ela tem talvez alguns poderes e ela decide ir atrás da sua família biológica. Ela acaba descobrindo que a sua família biológica é uma família de bruxas. E aqui a gente vai tendo uma narrativa que vai alternando entre o presente, que é a Rowan conhecendo seus familiares, indo até New Orleans, né, onde está a sua família, descobrindo que também existe ali meio que uma entidade que está conectada com essa família, ao mesmo tempo que a gente também vai tendo aí arquivos do Talamasca, que é uma agência que acaba aí monitorando criaturas estranhas, e a gente vê toda a história da família dela, desde a primeira bruxa dessa família até o momento atual. Principalmente ali as bruxas
bruxas de cada geração que estavam conectadas com essa entidade chamada Lasher. E assim, a gente tem coisas muito problemáticas aqui, não vou passar pano, não tem como passar pano, mas é tratado na história como sendo problemático. Não é uma coisa que, o autor tá passando pano, como a Anne Rice faz em outros livros. Não, aqui a gente vê que é uma família bizarra, com uma história bizarra, e que fizeram coisas muito bizarras ao longo de todo esse tempo. Então assim, gente, eu gostei bastante. É um livro enorme, é um calhamaço. O audiobook, ele tinha 50 horas e eu falei, não vai ter como. Não vai ter como, eu não vou aguentar, principalmente porque a Anne Rice, ela é muito detalhista, ela entra ali em coisas que, não vai servir pra nada na história, mas a partir do momento em que eu mergulhei na história, eu não consegui mais sair. Eu achei incrível a narrativa que a gente tem aqui, mal posso esperar pra ler o segundo livro e saber mais aí da vida das bruxas Mayfair. Em sétimo lugar, História do Novo Sobrenome, da Helena Ferrante. Este é o segundo livro da tetralogia napolitana, onde nós teremos aqui como protagonistas duas amigas, a Lenu e a Lila. E no primeiro livro a gente tem ali, então, a infância delas, crescendo em Nápoles, num bairro muito pobre, no pós-guerra, em uma sociedade onde o patriarcado é extremamente enraizado, onde a gente tem ali a violência como um pano de fundo que conecta todos esses personagens e que influenciam as suas vidas. E no segundo livro, a gente vê a adolescência delas. E, gente, é um novelão. É um grande drama que você não consegue parar de ler. É uma história muito simples, mas que lida com temas muito importantes, de maneiras também bem interessantes aqui na narrativa. Eu posso dizer que eu gostei mais do segundo livro do que do primeiro. Aqui a gente tem também muitos gatilhos, tá? Já vou dizer isso, porque, como eu disse, é uma sociedade em que a mulher, ela não pode nada, ela não pode crescer nada, ela não pode fazer nada, ela não pode dizer nada. Então, assim, se você for ler, fica esperto. Mas, no geral, foi um livro maravilhoso. Ele termina com um grande cliffhanger, com um gancho, assim, que você precisa pegar o outro. E, gente, a Helena Ferrante é magnífica, porque ela consegue pegar uma história de um cotidiano, onde nada acontece, e te deixar completamente imerso e fascinado por essa narrativa. Então, logicamente, a História do Novo Sobrenome tinha que estar aqui. Em sexto lugar, Nós Já Moramos Aqui. Gente, que livro foi esse? Que surto que foi esse livro? E eu sei que tem gente que odeia e tem gente que ama. Eu amei. Eu amei, porque aqui nós temos uma protagonista que está ali na sua vidinha, tranquilamente, né, esperando a esposa chegar do trabalho, quando de repente batem na porta. Ela atende e de repente tem uma família na soleira. Pai, mãe, filhos. E aí o pai fala, olha, a gente estava passando por aqui e eu queria muito entrar e mostrar essa casa para os meus filhos, porque eu morei aqui quando eu era pequeno. E aí, a nossa protagonista, não querendo ser um empecilho, não querendo desagradar, sendo uma people pleaser, ela acaba falando, tá bom, pode entrar. Só que a partir do momento em que essa família entra, coisas bizarras começam a acontecer. E mais do que isso, coisas que vão fazer essa família ficar ali cada vez mais e mais tempo. E aí, gente, a gente vai ter uma narrativa frenética desta personagem tentando entender o que está acontecendo. Porque algumas coisas estranhas que vão acontecendo aqui na narrativa, você fica sem entender. E esse é um livro que ele levanta muitas questões, ele não dá tantas respostas assim. Vai de você. E eu sei que tem gente que não gosta de ler livro assim, e tá tudo bem. Eu sou uma pessoa que adora. Eu amo esse tipo de livro. Inclusive, esse livro me lembrou um filme que eu gosto muito, chamado Coherence. E aqui, você entra nessa coisa meio thriller, meio fever dream, sem entender o que tá acontecendo, mas o tempo inteiro eu fiquei arrepiada lendo esse livro. Sério, eu acho que, principalmente, essa coisa da gente não saber o que exatamente tá acontecendo é algo que me dá um certo terror. Então, eu gostei muito, achei que é um thriller bem dinâmico, achei que você acaba ali ficando preso na narrativa, não consegue parar, você lê muito rápido. No meu caso, foi isso. Então, eu amei Nós Já Moramos Aqui e, particularmente, recomendo, porque você vai ter alguma opinião forte. Ou você vai odiar, ou você vai amar. Espero que você ame. E falando de acontecimentos bizarros em casas estranhas, logicamente eu preciso colocar em quinto lugar Casa de Folhas. Gente, este calhamaço aqui tem história, tá? Tem história.
Por quê? Porque ele foi o primeiro grande projeto de leitura conjunta aqui no Livro em Livros. E deu muito certo, porque esse é um livro que ele merece ser debatido. Merece que a gente vá conversando sobre, que a gente vá debatendo, que a gente vá criando teoria. Por quê? Porque esse é um livro que tem muitas camadas narrativas. Então a gente tem a primeira, que nós conheceremos aqui o Johnny. É um moço que vive com muitas questões de abuso de substâncias, de traumas, de questões também de saúde mental na família. E um belo dia ele acaba se deparando ali com uma grande dissertação de um senhor que acabou de morrer. Esse senhor se chama Zampano. E o Zampano, ele escreveu toda essa dissertação sobre um documentário, e aqui ele vai dando todos os tipos de fontes. Então ele vai indo desde questões da arquitetura do local, desta casa estranha, até mesmo questões ali de mitos gregos. E aí a gente entra na terceira camada narrativa, que é de fato este documentário, onde nós conheceremos então aqui um fotógrafo que acaba de se mudar para uma nova casa com a sua família, e um belo dia ele se depara ali com um corredor dentro dessa casa, que não caberia dentro dessa casa. E esse corredor, ele é infinito, ele é extremamente escuro, ele é extremamente frio, e aí a gente vai acompanhar as explorações por este lugar. Este livro é enlouquecedor. Ele tem por si só um design gráfico muito interessante, porque a gente vai ter textos que, eles estão de ponta cabeça, a gente vai ter várias notas de rodapé, a gente tem partes da narrativa que vão se apresentar como um labirinto. É maluco e foi maravilhoso. Inclusive, eu acho que todo mundo que leu o livro ali no grupo teve pesadelos com essa história, porque ele é um clássico experimental de um terror que é inexplicável. É inexplicável, é o medo do desconhecido sendo colocado aqui das formas mais absurdas possíveis. E sério, gente, que livro pesado. Foi um livro que eu marquei inteiro, é um livro que eu penso nele desde quando eu li. Então já vai fazer quase um ano e eu não consigo parar de pensar em Casa de Folhas. Eu sei que também tem gente que não tem paciência para esse tipo de livro, mas tinha que estar aqui porque que livraço! Indo para o quarto lugar, ainda estou aqui do Marcelo Rubens Paiva. Este é um livro que ficou muito aí famoso por conta da adaptação, né, que nos levou até o Oscar. E aqui a gente tem a história autobiográfica do próprio Marcelo e principalmente dos seus pais. O político Rubens Paiva, que foi preso, torturado e morto durante a ditadura militar, e mais do que tudo, a sua mãe, Eunice Paiva, que no meio de tudo isso, de todo esse caos, tinha que manter a família unida, buscar justiça pelo marido e se reinventar dentro da sua própria carreira. Gente, esse é um livro que vai te deixar nauseado, que vai te deixar indignado, que vai te deixar com raiva, que vai te deixar triste, que vai te fazer se perguntar como que tudo isso aconteceu, como ainda hoje nós temos pessoas que desapareceram, foram mortas e torturadas durante a ditadura e a gente nem sabe. E é muito importante a gente ler histórias como essa, para ver como é a história do nosso país, pra gente não permitir que isso aconteça novamente, sabe? Que as coisas nunca cheguem a isso, porque é algo terrível, é algo horroroso, a ditadura é algo abominável, e aqui a gente tem o retrato de uma única família das milhares que passaram por isso, que perderam entes queridos, que lutaram contra a ditadura. Então, eu achei um livro excelente, foi maravilhoso, eu acho que, de fato, todo mundo precisa ler Ainda Estou Aqui. Indo então para o top 3, em terceiro lugar, Mar da Tranquilidade, da Emily St. John Mandel. Gente, que livro foi esse? Um livro até curto, com uma narrativa muito interessante, onde a gente vai saber que em uma determinada floresta ali no Canadá, num espaço certeiro, existe uma anomalia. Qualquer pessoa que passa ali, de repente vê tudo escuro, tem ali um vento muito forte e também ouve um violino tocando de fundo. E depois a pessoa meio que acorda, sai desse transe e é isso. Só que isso acontece sistematicamente ao longo de anos, de décadas, de séculos, de milênios. E a gente vai acompanhando isso, a gente vai acompanhando aqui algumas pessoas que passaram por isso, que tentam de certa forma fazer algum sentido nisso em momentos diferentes do tempo. Até que um belo dia, uma pessoa decide ir atrás e tentar descobrir o que é essa anomalia. E eu não posso entrar em detalhes, tá? Porque eu não quero dar spoilers, eu acho que é um livro que o melhor é você pegar pra ler sem saber muita coisa sobre,
sobre, então não me estenderei aqui. Porém, eu vou dizer, gente, que é algo inovador e revolucionário? Não, mas é feito de uma maneira maravilhosa. Sério, eu fiquei assim maravilhada no momento em que todas as pecinhas do quebra-cabeça se juntam, porque o que a Emily St. John Mandel fez aqui é mais do mesmo, mas é muito bem feito. É tão bem feito que eu tive que colocar ele no terceiro lugar, porque é maravilhoso, é incrível, tem várias reviravoltas, tem várias coisas muito interessantes aqui. A maneira como algumas questões são abordadas aqui também são bem interessantes, principalmente que acabam refletindo muito também da nossa própria vida, da nossa sociedade, mas mais do que isso, é uma história que vai te deixar ali ligado, você não vai conseguir parar de ler e ainda vai ficar chocado com os acontecimentos deste livro. Tá aí, leiam, leiam, leiam Mar da Tranquilidade. Em segundo lugar, O Sol é para Todos, da Harper Lee. Demorei muito para ler esse livro, é uma heresia que eu só tenha lido este livro em 2025, mas eu gostei muito, 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 muito. Aqui a gente vai acompanhar a Scout, que é uma garotinha que vive com a sua família ali numa cidade no sul dos Estados Unidos durante a segregação racial. E aí a gente vai acompanhar ali a vidinha dela no começo, sabe? O cotidiano, ela indo pra escola, ela brincando com os amigos, ela tentando desvendar segredo de um vizinho que ninguém nunca vê, aquela coisa toda. Só que aqui a gente tem o pai da Scout, que é o Ericus, e ele é um advogado bem sucedido. E ele está em um caso em que ele precisa defender um homem preto que acabou sendo acusado injustamente de ter aí cometido um abuso contra uma moça branca. Então, logicamente, a gente vai ter aqui questões sobre racismo, a gente vai ter aqui questões sobre sexismo, sobre machismo, a gente vai ver como que o mundo é cruel e como a realidade da Scout vai mudando a partir das suas perspectivas, de como as pessoas começam a tratar esse assunto e como as pessoas são racistas. Esse livro, ele foi escrito por uma mulher branca, então eu entendo que tem gente que não gosta, no sentido de, a coisa do Salvador branco, mas no geral eu sinto que para a época em que as pessoas pretas não tinham ainda tanta voz, ela tentou trazer algo ali, né, de uma história fictícia, mas que ocorreu na vida real várias e várias vezes no passado e que ainda estava ocorrendo. Esse racismo, ele continua até hoje, gente. Ele continua até hoje. E é muito louco a gente ler algo assim, visto pelos olhos de uma criança, tentando compreender esse mundo, tentando entender as crueldades da nossa sociedade. Então, esse para mim é um livro necessário, foi um livro incrível. Eu adorei. A trama se desenvolve muito bem, eu gosto demais da narrativa em si, de como a gente tem ali os fatos sendo narrados, começando com aquela pureza da criança e aquilo se intensificando ao ponto da gente ver como é o mundo e como o seu pai vai explicando para ela com uma certa sutileza até, mas sem esconder dela os preconceitos da sociedade. Então, livro excelente, eu amei ter lido O Sol é para Todos. E em primeiríssimo lugar não poderia ter sido outro livro que não A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. Aqui a gente vai ter um reconto do clássico grego que envolve aí a Guerra de Troia e, logicamente, Aquiles e Patroclo. O Patroclo é o narrador da história e aqui a gente vai descobrir que ele é filho de um rei, ele acaba matando alguém acidentalmente e ele é deserdado, é mandado para um outro reino e lá ele acaba conhecendo o Aquiles. E aí a gente vai ter esses dois jovens aqui, né, aprendendo a lutar, aprendendo a tocar instrumentos, tendo aulas com o próprio Quirón e também aprendendo como amar um ao outro. E sim, eles vão se apaixonar aqui e a gente vai acompanhar então a trajetória deles ao longo aí de tantos anos até o final da Guerra de Troia. Gente, eu sou uma pessoa que ama mitologia grega. Eu cresci sendo apaixonada pela mitologia grega e esse livro para mim foi um bálsamo, porque eu gostei demais do Patroclo como narrador. O protagonista é incrível. A gente vai vendo ali tudo que vai acontecendo que a gente já conhece, mas a partir do ponto de vista do Patroclo, mostrando muito a trajetória do amor da sua
sua vida, que é o Aquiles. Foi um livro que eu já sabia tudo o que ia acontecer e ainda assim eu me emocionei, eu fiquei triste, eu fiquei surpresa, eu senti um abraço na alma enquanto eu tava lendo. Eu não sei explicar, mas foi uma sensação maravilhosa ler então aí a Canção de Aquiles. Foi o melhor livro do ano, um dos melhores livros que eu já li na vida, favorito, incrível. Mal posso esperar para ler aí outras histórias da Madeline Miller, porque eu amei aqui a narrativa, tudo através de uma escrita muito simples, mas apaixonante. Não tem como a gente não se apaixonar pelo Patroclo, a gente não se apaixonar pelo amor dele. Que livro maravilhoso, que livro sensacional. O final dele vai estar gravado no meu coração pro resto da vida. A Canção de Aquiles, melhor livro de 2025. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se vocês quiserem continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho. Faça com que esse vídeo o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos. Comente aqui embaixo qual foi o melhor livro que você leu aí no ano passado. E por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.